Olá, minhas potências, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, pessoal, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre volume. A gente já iniciou a abordar esse conteúdo na aula passada. E na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco esse conceito e resolver três questões, tá certo? Então vamos lá, hein? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre área, para a gente saber essa diferença, né, de área para volume, qual a diferença de uma para outra. A área, pessoal, é uma grandeza que representa a superfície de uma figura plana. Por exemplo, uma figura retangular. Vamos distribuir quadradinhos dentro dessa superfície? Para eu saber quantos quadradinhos eu tenho, eu vou representar isso por um número. Esse número ele vai representar esta superfície. Aí seria fácil, né? Já que na parte de baixo tem 6 quadradinhos e na lateral tem 4, basta multiplicar o comprimento e a largura. A gente já viu isso sobre área. 6 vezes 4 tem 24 quadradinhos. Então, o que é área? Vai ser um número, que esse número vai representar uma superfície. Por exemplo, uma parede, uma mesa, um quadro, um piso retangular, um piso de uma sala, por exemplo, certo? Um campo de futebol. Tudo isso, toda essa superfície plana, quando a gente quer saber um número que a representa, que vai representá-la, a gente chama de área. Já volume, o que é volume? É uma grandeza que vai representar o espaço interno de um sólido geométrico. Então a gente vai ter estes tipos de sólidos e o espaço dentro dele vai ter um número que vai representar todo esse espaço, toda essa ocupação de espaço, tá certo? Bora saber conhecer os nomes de pelo menos desses três. O primeiro, né, é o cubo, o segundo é o paralelepípedo e o terceiro é o cilindro. Todos eles são sólidos geométricos. E para saber o volume de cada um, o que é que eu vou fazer? Um cálculo, que esse cálculo vai me gerar um número e este número vai representar o espaço interior de cada sólido geométrico desse. Isso é volume, tá certo? Então, área é um número que representa uma superfície e volume é um número que representa o espaço interno de um sólido geométrico, certo? Daqui para frente a gente vai iniciar a estudar o volume do paralelepípedo, que é esse sólido geométrico aí do meio, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, como é que se calcula, pessoal, essa figura? A gente vai precisar de três medidas dele: do comprimento, que é essa parte de baixo, da largura, que é a parte lateral, e da altura, que a gente também pode chamar de profundidade. Se for uma piscina, um aquário, por exemplo, tá certo? Uma caixa d'água. Então, o que eu vou fazer com essas três medidas? Fácil, multiplicar vezes esse pontinho aí, ó, comprimento, pontinho, largura, pontinho, altura, é vezes, tá, pessoal? Então vai ser volume é igual comprimento vezes largura vezes altura. É só multiplicar as três medidas, não é fácil? Vamos para o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: determine os volumes dos paralelepípedos a seguir. O primeiro paralelepípedo, se você observar, tem de comprimento 5, de largura 2 e de altura 3. Então o volume será o quê? 5 vezes 2 vezes 3. Multiplicando 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 3, 30. Então o volume vai ser 30. Agora, qual a unidade de medida? Observe que as medidas 5, 2 e 3 estão em centímetro. Então o volume vai ser centímetro cúbico. Do jeito que está aí. Mesma coisa eu vou fazer na letra B. Vai ter aqui 2 de comprimento, 1 de largura e 6 de altura ou profundidade. Volume vai ser 2 vezes 1 vezes 6. Multiplicando vai dar 12. 2 vezes 1, 2. E vezes 6, 12. Está em centímetro. Centímetro cúbico. Deu para entender? Essa parte de paralelepípedo. Bora para a questão 2, que diz o seguinte: uma piscina tem o formato de um paralelepípedo. Já sei que tem esse formato. E dimensões iguais a 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. Vou colocar essas medidas lá, para visualmente tornar mais fácil. Qual o volume desta piscina? Fácil, é um paralelepípedo e a gente viu que para calcular o seu volume, ou seja, para a gente encontrar um número que representa o espaço interno dessa figura, vai ser volume igual 8 vezes 5 vezes 2. 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 2,
80, tá em metros, né? 80 metros cúbicos. Alternativa D. Vamos para 3. Antes de ir para a questão número 3, a gente tem que se atentar a essa igualdade. 1 metro cúbico, um espaço que dentro dele é representado por 1 metro cúbico, ele tem de capacidade 1000 litros. Certo? Cabe dentro dele, no interior dele, 1000 litros. Então, cada metro cúbico é 1000 litros. Se for, por exemplo, um recipiente com 2 metros cúbicos, 2.000 litros. Se for 5 metros cúbicos, 5.000 litros. Então é só multiplicar por 1000. 7 metros cúbicos, 7 vezes 1000, 7.000 litros. Certo? Bora para a questão 3, que diz o seguinte. Um aquário de São Paulo tem um formato de um paralelepípedo, está aí a figura, com dimensões laterais iguais a 12, 5 e 1 metros. Não disse o que é comprimento, largura e altura, mas daí a gente já vai saber identificar, né? Para saber quantos litros de água serão necessários para enchê-lo, precisamos calcular o seu volume. Então, depois que calcula o volume, podemos concluir que a capacidade deste aquário é letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Primeiro vamos ver o volume, para saber quantos metros cúbicos cabe dentro dele. Volume é 12 vezes 5 vezes 1. 12 vezes 5 é 60. 60 vezes 1, 60. Tá tudo em metro? 60 metros cúbicos. Ô pessoal, se cada metro cúbico é 1000 litros, que a gente acabou de ver, é só multiplicar 60 por 1000. Então, antes de qualquer coisa, não marque a alternativa A. Tá? Que é 60 metros cúbicos que cabe dentro desse recipiente. Quando a gente quiser saber de litro, a gente tem que multiplicar esse cara por 1000. 60 vezes 1000, 60.000 litros, a alternativa C. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? Entendido essa parte de volume do paralelepípedo. Nas próximas aulas a gente estuda mais figura, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.